tertúlia. Muito boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aí o teleguiado autocrítico dentro da evoluciologia. O teleguiado autocrítico numa mulher é a consciência autocrítica com orientação própria e sem perda da identidade ao mesmo tempo, guiada à distância ou de outra dimensão evoluída, por amparador ou evoluciólogo extrafísicos, cosmoéticos, de maneira paratécnica ou parapsíquica, dentro da execução da tarefa do esclarecimento policármico, na condição de mini-peça de max-mecanismo assistencial, ou de mecanismo mega-assistencial, interconsciencial e multidimensional. Agora, aqui nós temos aí uma sinonímia com uma progressão, tanto a sinonímia quanto a antonimiologia. Agora, depois nós falamos, o ser humano com 65% da evolução do serenão, a condição de pré-evoluciólogo, a mega-assistencialidade, a mega-vontade aplicada ao calculismo cosmoético, a anticonflitividade, o cético otimista cosmoético, a autovivência plena da policarmalidade. Agora, além de todas as exposições aí que a gente tem, nós falamos aqui, que nesse verbete, sobre a caracterologia, tem 7 conquistas evolutivas básicas, característica da consciência teleguiada autocrítica. E depois 12 trafores do ser teleguiado autocrítico assistencial. Os parafatos do teleguiado autocrítico estão aí desafiando quem esteja motivado pela prática do estado vibracional e vivência em todo momento da sinalética energética e parapsíquica. Como encara você a condição do teleguiado autocrítico? Os parafatos de tal nível evolutivo o inspiram nas tarefas interassistenciais? Agora, esse é o verbete 1244. Tem 5 páginas, 61 logias e 7 máximas. Tá certo? Agora, uma pergunta aqui. Ao tratar nos 700 experimentos da conscienciologia da pré-Kundalini, o senhor explica as vantagens da cremação em relação ao enterro comum. Na cremação, quando as cinzas são entregues aos familiares e eles as levam para casa, não seria ainda mais prejudicial à consciência recém-dessomada do que o corpo no cemitério, devido ao rapport e às lembranças carregadas de emoção? Nas cinzas não há mais nenhuma EC da consciência recém-dessomada? E para aqueles que se predispõem à doação de órgão em caso de dessoma violenta, há problemas? O caso todo é o seguinte, olha aqui. Pensa bem, você pode comparar as cinzas dentro de um vaso com o cadáver da pessoa? Que é isso? Não há comparação. Cinza é cinza. Aqui, como diz a criança, acabou. Já não tem mais a mesma energia, não tem mais nada, tudo aqui se desfez. Houve uma desagregação. Isso é tolice fazer uma comparação dessa. Cinzas com cadáver? Que é isso? Não tem lógico uma coisa dessa. Agora, o que se passa? O que eu quero dizer e acentua ainda mais tudo que eu já escrevi a respeito é o seguinte: a cremação é muito boa, sempre vai ajudar. Agora, antes a pessoa deve doar os órgãos daquilo que for possível ser aproveitado, porque às vezes foi muito usado ou muito acidente, não pode aproveitar nada. Mas aquilo que for aproveitado vale a pena. O problema é esse. Agora, acho que a cremação não dá para comparar com o processo de enterramento, isso é bobagem. Hoje eles estão fazendo até o enterro com aquela cápsula que coloca no caixão para depois ver o DNA da pessoa se precisar, né? Mas isso tudo eu também acho besteira. Eu acho que o problema é fazer a cremação. E é o que eu quero pedir, vivo pedindo para todo mundo para fazer. Se alguém me enterrar, eu vou aparecer. Eu vou aparecer. Você está entendendo como é que é? Agora, o que é que se passa? O problema é arranjar a cinza depois e distribuir em algum lugar. Joga no mato, joga no mar, joga no rio. O negócio não precisa ficar em casa com a pessoa. Agora, outra coisa.
Não precisa esperar também muito tempo, não, porque os amparadores ajudam a pessoa. Uma coisa é o corpo vivo, outra coisa é o corpo morto. Se ele está desativado, não funciona mais, não tem mais problema para a consciência. Sovaldo, a cinza não é necessariamente ter que levar para casa, né? Pode Pois deixar. é, eu estou falando, jogar fora. Não vai levar nada. É o que eu disse. Joga aqui, ó, Parque Iguaçu, vai ajudar alguma coisa. Pois é, ajuda, não? Agora, qualquer coisa, plantar o mangueiral, né? Letra A. Você não se enquadraria nessa definição de ter ligado autocrítico? Ô, Flávia, você andou conversando com ele. Oi? Não vem com essa conversa. Com quem? Vocês estão mancomunados. Não, esses cariocas estão querendo me passar a perna. Teve nada não, teve Dois combinação. cariocas querendo me passar a nenhuma. perna. Conversa fiada. Não foge do assunto não. Escuta, você está igualzinho aquele nosso amigo que foi fazer um livro. Agora, depois, na hora que ele foi fazer o livro, precisava dele se inspirar. Então, ele pegou o manual da dupla evolutiva. Entendendo? Depois, ele pegou o consensograma. Aí, ele chega para mim e fala assim, vem cá, você está tapeando nós todos. Você é evoluciólogo. Só um evoluciólogo poderia fazer aquele manual da dupla evolutiva. Não pode ser outro. Aí eu viro para ele e falo assim, uma coisa é você saber teoricamente as coisas. Isso chama extrapolacionismo. Outra coisa é você vivenciar aquilo. Eu, por exemplo, eu tenho extrapolacionismo igual a maioria de vocês tem. Mas você faz isso aqui de teleguiado autocrítico. Nós todos temos extrapolacionismo. Mas, por exemplo, eu não vivo com isso. Mas o exemplo que você está dando é se eu vivesse, eu queria ficar aqui, ó, antenado assim, ó, para saber tudo lá diretamente da monja. Alô, 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 diretamente da monja para você. Aí, radiação desse momento, respondendo ao chefe. Então vai. Você está entendendo? Eu não. Meu negócio é extrapolacionismo só, isso não vale nada. Bom, desculpa estar falando isso assim, mas é porque lendo aqui, parece, eu não vivo nem aqui, não posso falar nada. Hein? Talvez é o negócio de mudar esse texto. Pois é, porque esse quadro aqui, e não parece ser uma coisa eventual, parece ser uma coisa que você está fazendo isso o tempo todo, né? Você não parece ser eventualmente assim. Não, mas veja, vocês também fazem isso, tem um monte de gente aqui que cuida de energia. Isso é uma coisa muito séria, isso é antigo. Agora, o problema é esse, uma coisa é o titular, outra coisa é o fajuto, ou seja, o ator, aquele que está fazendo, é o chamado stuntman, é aquele que é o menekma, que é o sósia, aquele que faz às vezes do original. Isso parece, mas não é. Desculpa, acho que você vai ter que acrescentar alguma coisa nessa definição aqui. Então, você dá um jeito aí de mudar isso aí. Muda meu texto, me dá aí que eu topo. Agora veja, você falou, ele entrou na sua onda. Até parece que você conversou com ele. Aqui, eu cheguei aqui, estava só a Flávia e a Magali. A Flávia vira e fala para isso, a Magali escutou ela falando. Eu comecei a rir dela. Agora, chega você, de cara, a primeira pergunta que me faz hoje... Já tem, Valdo, isso aí, todo mundo já pensou nisso, não foi? Há uma conspiração. É que ninguém... Há uma conspiração. É porque só a Flávia e eu que falamos. Só nós falamos, mas pensar, todo mundo vai pensar. Valdo, nem tudo que parece mas que parece, parece. Denorex. Aqui, eu sou Denorex. Não, Denorex. Eu acho bom, Valdo, isso aqui aproxima mais a gente da sua realidade. Eu vi dessa forma. Eu acho que é você trazendo essa informação. Mas agora, Flávia, agora vamos então, deixa eu me defender e falar alguma coisa a meu favor. Se as coisas que eu falo não aproximam vocês da realidade consciencial, eu não estou valendo nada. Não, Valdo, eu sei, mas assim, eu estou falando agora, de você. não é só isso, é tudo. Tudo que nós estamos fazendo aqui visa isso. É aproximar vocês da realidade. Não, mas eu falei de você, eu falei da sua personalidade, porque na hora que eu fui lendo a minha personalidade, todo mundo que convive aqui comigo, tá, né? Entendeu? Tanto em termos de inclusive o meu dileto amigo, Carcamano.
O negócio está aí. Vocês são do meu cuore sinistro, que é o mais avançado que tem, é o coração canhoto. É o mais forte que tem. O que você quer? Senão vocês não estariam aqui. Agora, um dia, extrafisicamente, eu vou poder reunir vocês e falar um por um as minhas relações com cada um. Tá certo? Extrafisicamente. Aquilo que eu souber. E eu vou. A minha pergunta vai ser o seguinte: você confirma? Mas isso tem que vocês pegarem um pouco mais de cons. Está faltando cons aí na história, porque senão eu falo, não adianta nada, né? Aí eu pego um desses meus amigos e falo assim: você foi minha mãe, me cuidou demais, tal. Ele vai brigar comigo. Se eu falar isso aqui, eu vou perder o amigo. Tá certo? Então eu tenho que esperar se dentro de um holopensene extrafísico favorável, né? Predisposto. É aquele negócio, a gente deve falar com a palavra certa, com a pessoa certa, testemunha certa, no local certo e na hora certa. Aí, no caso, na dimensão certíssima. Senão nós estamos perdidos. Só aí tem 6 itens relevantes que a gente tem que obedecer. Mas olha, teleguiado autocrítico, o que vocês não entenderam aí da história? Até agora, todo mundo entendeu? Essa é a primeira vez que eu trago sobre assim, falando do assunto. Ele é novo, como assunto aí para vocês. Agora, a gente tem que começar a falar isso, porque muitos de vocês vão obter o FIEX e vão chegar na desperticidade, que são as próximas façanhas. Então, eu tenho que saber, olha, não fica aí muito, vamos dizer, entusiasmado com isso, não. Eu quero ver você teleguiado. É isso? Professor, o teleguiado aqui ali não está dando para ver, mas ele fica depois da semiconsciex? Ué. Qual o problema? Ele fica depois. Então, a questão é... Como é que é isso? Porque aqui o senhor fala do paradoxo, está mais conectado com a Equipex e, ao mesmo tempo, necessita menos a interseção do amparo extrafísico. Não, o problema todo é o seguinte: ele está cada vez mais junto daqueles que o orientam, no entanto, ele está cada vez mais desenvolto, vamos dizer, na competência de fazer as coisas por ele mesmo. Esse que é o paradoxo mais sério. Você está entendendo? Não? Está claro isso? Por exemplo, ele chegou num nível que ele tem capacidade de fazer aquilo tudo com uma desenvoltura enorme. O desembaraço, o desempenho, a performance, alto nível. E ele consegue atuar. Ele está cada vez mais sob o domínio daqueles que estão na frente, que é o processo evolucional, serenões, etc. Isso não quer dizer que ele precise estar... Ele está conectado com a Equipex, mas ele não precisa estar o quê? Vendo 24 horas a... Não, mas ele é o seguinte, ele é o telefone vermelho. Ele é o telefone vermelho. Ele não tem o telefone, ele é. Ele não é o ele não tem micro-onda, ele é o micro-onda. Ele não tem antena, ele é antena. Entendeu ou não? Entendi. Agora, outra coisa. Pensa só numa coisa, Magali. A maioria das pessoas não podem nem pensar em ser teleguiado, porque o orgulho delas não permite. E os orgulhos todos que a pessoa tem, de tudo quanto é tipo, qualidade, manifestação, não permite ela ser um teleguiado. Quando eu falei essa palavra a primeira vez, você há de ver um tanto de gente se revoltou contra mim. Não, explica isso. Está mal explicado. Está entendendo? Então, veja. No entanto, é uma coisa absurdamente lúcida e racional. O senhor coloca aqui matéria de evolução. No parafatos, o senhor coloca ali, bem no finalzinho, assim, tais consciências sentem-se mais confortáveis com a insuficiência parapsíquica do nível das consréuas.
Quer dizer, quando o senhor fala com as outras pessoas sobre isso, muitas vezes é cômodo não acreditar na questão do parapsiquismo, porque assim eu fico na minha insuficiência de não ter esse Eu fico me sentindo o rei do cosmos. Entendeu? Que é uma bobagem, uma tapiação. Essa questão Agora, do orgulho. pensa né? só nisso. As pessoas não têm, a maioria não tem ainda gabarito de se sentir como teleguiado. Ela logo vai sentir que ela está submissa, genuflexa, dominada, dependente. E não tem nada disso. Está entendendo? O problema é a coordenação fraterna, com critério, aquilo que eu chamo a ponte da intercompreensão foi estabelecida. A intercompreensão é isso. Aquela passarela da intercompreensão. É isso aí. Agora, ele vive isso no dia a dia. Quer dizer, diuturnamente. Entendendo? Então, a coisa é diferente. Agora, veja. Talvez seja o teleguiamento autocrítico a base mais séria que deslancha a serenologia. Porque é a hora que ele vai começar a entender o que é e por que existe o anonimato. Você está entendendo? Então, é uma pessoa que está agindo, em vez de agir na frente do trabalho, ela leva os contatos, a notícia, as informações para frente. Até ela chegar no comando, ela vai entender aquilo tudo. Que ela vai fazer a ligação com a traseira e a frente. Está entendendo? Então, o teleguiado é justamente isso. Agora, outra coisa, é um processo também da consciência afinar, ou, se você quiser, ampliar o nível de técnica de assistência. Não, está começando a ter, e aquilo vai ampliando cada vez mais. É muito sério. Ele consegue ter a compreensão daquilo que está ocorrendo, porque ele está sendo teleguiado, mas ele tem a mesma compreensão que a Equipex dele, ele consegue compreender aquilo que eles estão transmitindo para ele. Dentro da orientação, ele está no mesmo nível. É como se ele estivesse na matriz e na filial. Entendeu? Por isso que ele é teleguiado. Tem interação. Agora, veja, uma coisa séria. Na questão, por exemplo, do tenepsista, até um certo ponto ele é teleguiado, mas veja, ele está engatinhando na assistência. Agora, o teleguiado não, ele já é um veterano. Ele já passou pela desperticidade, ele já viu o que é a semiconsexualidade. Gente, se vocês forem examinar, só esse gabarito do fluxograma evolutivo dessas consciências, você vai entender toda a evolução da consciência. Como é inteligente o processo da pessoa medíocre, que se transforma em tenepsista, que depois é ofexista, que depois é semiconsciente, para depois ser teleguiado, depois ser evoluciólogo. Observa. Arranja um jeito, por exemplo, de achar que isso está errado. Procura desfazer essa... Isso é que você tem que olhar lá. E olha os percentuais também. O percentual também é uma coisa muito séria. Hoje era o caso de trazer aquilo lá e deixar aqui para o povo ver bem próximo. A turma tem uma ideia. Pega lá para nós a escala evolutiva e põe aqui atrás de mim, porque assim o povo vai ver com calma aí fora. Porque essa questão da semiconsciência e o teleguiado, ele, porque ainda me fica essa dúvida, ele não precisa estar 24 horas atuando. Ele é isso, ele não precisa estar, ele é. Uma coisa é ser e a outra coisa é estar. Mas quando ele está por exemplo, ele não está. Você ainda não entendeu isso. Por exemplo, aquele negócio do ministro. Eu não sou ministro, eu estou ministro, porque dura pouco. Agora, ele não, ele é teleguiado.
Então ele está vivendo... Então veja, ele é a organização. Entende? A coisa muda de figura se você for pensar nisso. Põe aqui atrás de mim, aí no lugar que o povo possa ver lá daquela câmara, ó. Põe ali no meio, ali, ó. Para a turma ver. Então ele está vivendo Obrigado, gente. Valeu isso as dimensões, ele está aqui no intrafísico, mas ele vive todas essas dimensões o tempo todo. Ele fica vendo tanto o intrafísico Mas como o veja, extrafísico. o que acontece comigo? É isso, por isso que estão brincando aí comigo, que eu sou teleguiado. Não é bem. Mas isso acontece comigo. Mas veja, Mas, acontece de uma às vezes- maneira de amadorística. Eu não sou profissional. Você entendeu isso? É um extrapolacionismo de amador. Não é o veteranismo, você está entendendo? Do profissional. Seria o 24 horas o veteranismo. Pois é, mas é 24 horas em qualquer posição, em qualquer condição, Situação. em qualquer conjuntura. Acabou. Agora, ó, vamos examinar só ali, olha lá. Desperto, 50%, sempre consegue, 60%, teleguiado, só 5 a mais, 65%. Depois evoluciolo, mais 10%. Do desperto ao evoluciolo vem 25%, é 1/4 do serenão. Agora entra sempre consegue, se teleguiado é apenas 5%, que a gente deixou lá, ó, para mostrar a realidade do processo. Agora, isso aí é de uma inteligência, isso não foi eu que fiz, eu estou falando que é inteligente, que foi outros que criaram isso, não tem nada a ver com isso. É isso que eles mostram, extrafisicamente. Era esse povo que eu procurava nos meus 214 anos fora do corpo, que eu não sou besta. Eu sempre dava preferência para isso aí, se tinha chance. Estamos nessa. Você está entendendo? Agora você veja, chega-te aos bons, que você vai ver como é que você é ótima. Quer dizer, chega-te aos bons, você vai ver como é que você é Mas, péssimo. de uma forma, o senhor foi teleguiado, né? É teleguiado. Não, eu sou teleguiado, mas veja, Nossa. teleguiamento amadorístico de extrapolação. É uma hora ou outra. É quando precisa o trabalho. Não é porque eu tenha médico para isso. Não é que eu sou competente. Entendeu ou não? Sim, o senhor é Agora, estagiário. não entende isso. O Agora, senhor é veja, estagiário de se teleguiado. fosse assim, em vez de eu falar para você, eu falo assim, não, eu sou consciência livre. Estou aqui nas últimas para dar uma de mão aqui para vocês e depois, ó, tchau. Vocês não vão me ver tão cedo. Daqui só alguns milênios, só para chatear. O teleguiado, Entende? então, ele já começa a Agora, aprender o eu não vou anonimato. entrar aqui e vou dizer que eu sou pequenininho, não. Se eu fosse entrar para falar que eu sou grande, vamos pôr um negócio, né? É, Hein? é. Ali, né? E outra coisa, ele já está sincronicidade. aprendendo o anonimato na questão do teleguiado. Ele já aprende a questão do anonimato. Agora, ó, vários de vocês estão nessa. Se vocês for me nomear como teleguiado, eu vou nomear o Moacir como serenão. Pois é, a Moacir já está lá. Né? Eu vou criar problema para um monte de gente aqui. Está entendendo? Mas, Valdo, olha aqui. Porque vocês não acham que o Moacir é um pouco de serenão? Moacir. Mas não, você já teve muitas, eu te conheço. Que é isso? Mas é. A gargalhada dele que é boa. Valdo, Mas ó, parece que a nossa menina aqui está querendo falar há muito tempo. Não, eu queria que... Você poderia aprofundar quando você diz assim, que queria fazer uma entrevista com cada um de nós e que nós não temos cons para isso? Como que a gente... Esse negócio de cons aí? Escuta, se eu for falar que você, quando você está acertando as suas coisas, na maior parte do tempo, você é dirigido à distância, você admite isso? A maioria não vai admitir. Como nós estamos falando aqui, pontualmente, em cima do lance, é fácil você falar que você admite. Mas na prática, você está querendo fazer alguma coisa, aí vem a ordem lá,
telefone vermelho. Olha, é o contrário, você tem que fazer o contrário. Pronto. E eles começam a te dar o conta em tudo. Aí a gente pergunta, topas ou não topas? É isso que eu estou falando. Esses cons são difíceis. O que tem, por exemplo, de percentual de apriorismose é uma loucura. E a apriorismose é, como eu falo, é uma espécie de cérebro calcificado. É que a gente tem uma Há muita gente com o cérebro calcificado. Eles aí, teve uma temporada que eles gostavam de falar, que era a pessoa que estava alterada da cabeça, né? Então, devido à senilidade, à senescência. Então, a pessoa nessas condições. Mas o que é o problema da apriorismose? A pessoa está fixada, ela é neofóbica. Agora, se ela é neofóbica, como é que ela vai ter indicação de esferas mais evoluídas para ela modificar? Ela não vai topar a parada nunca. Ela é neofóbica. Ela não admite a inovação assim fácil. Ela não dá entrada para isso. Não dá Agora, bautismo, né? são muitas dessas pessoas que se transformam em autista depois da alteração. Olha o autismo, uma coisa mais do que normal. Isso vai acontecer depois. A pessoa se centrou, ela se fechou, entende? Dentro do processo egóico. Então, veja, o mundinho dela fechou as portas. Ela fechou os portos. Ela deixou de ter comunicação. Ela se encerrou numa espécie de torre de marfim só dela. Fechou. Se encaramujou, como o povo fala. Você entende? Então, a pessoa que é encaramujada, como é que ela vai ser teleguiada? Teleguiada é justamente o contrário disso. Quanto mais aberto tem que ter. Ela não é mais só large. É mais do que isso. Já não tem mais parede, janela e porta. Ele já derrubou tudo. A vida dele é devassada. Entendeu? Abriu tudo. Então, o que nos impede é a apriorismose e o medo, né? De ser Aí você vai ver como é importante a tenepse. Quem for estudar o teleguiado vai dar muito mais força para o tenepsismo. Que é o caminho, não tem outro jeito, é o caminho da redenção, da libertação. É o 13 de maio da escravidão que a pessoa faz a si mesma, que é o autoassédio. É a autoescravatura que ela faz a si mesma. Tem lógica? Tem. Olha só a lógica disso. Então você vai ver, a maioria das pessoas ainda não tem conta dessas coisas. Não adianta falar. Na prática, isso não fonôncia. Não funciona, né? Você está entendendo? O negócio é sério. É que a gente tem uma visão tão pequena, Pois é. que é o pensar. Por isso que eu se torna falo sobre a diferente. cosmovisão. Por exemplo, a pessoa, se ela começar a ter cosmovisão agora, ela vai apressar o desenvolvimento da TENEPS, da OFIEX, do complexo, dispersidade, da semiconsciexualidade e vai chegar no teleguiado. A cosmovisão. Você entendeu por que eu insisto tanto na cosmovisiologia? Porque a maior demonstração da falta da interpretação do erro lógico é a priorismose, é a interiorose, é o egocentrismo adulto. Você lembra que nós trouxemos o egocentrismo esses dias aqui para falar nisso? Que é o contrário de tudo isso aqui. Hoje é o contrário. Vocês escolheram primeiro a parte patológica. Hoje vocês estão com a parte homeostática, sadia da história. Mas está certo, é por aí. Agora é engraçado, né? Escolher o primeiro, o pior. Entender a Não patologia está aqui primeiro. quem falou, tá certo? Entender a patologia primeiro. Pois é. É. Que é a maioria, é o que a gente precisa também, né? Teleguiada, a pessoa arranja, ela busca, mas com o pé na frente ou está atrás. Ela está desconfiada, porque ainda é um tabu. A coisa está muito grande. Aquilo abala, cria problema. Mas fala. Professor, isso tudo que o senhor está falando, dentro da antonomologia, ali na página 36, na consciencioterapia, tem a ver com reciclante vulgar?
Aonde que está isso aí? Na página 36. Consciência e terapia, reciclante vulgar. Sim, um reciclante vulgar é aquela pessoa que é vulgar. Ele reciclou, por exemplo, está muito feliz porque ele reciclou. O que ele fez? Ele usava um revólver, agora ele começou a ter metralhadora em casa. É um reciclante vulgar. Ele reciclou a vida dele, ele melhorou em matéria de arma, mas veja, só piorou tudo. Isso é reciclagem. Então, reciclante é uma coisa que a pessoa pode reciclar qualquer coisa. Entendeu? É o aperfeiçoamento, é o burilamento, é desenvolveu mais aquilo que era a habilidade dele. Era uma habilidade de matar os passarinhos, ele agora está matando com metralhadora. Você entendeu? Piorou tudo. Então, o reciclante vulgar é isso que eu estou chamando. Existe muito reciclante que não são dos nossos. Esses, então, estão na antonímia, estão ao contrário do processo do telegrama. É agravante, então. Agravante. Nesse sentido aqui, é agravante. Agravante, tudo isso está aí. Então, é uma série, né, de condições. A pessoa enfermiça, a pessoa anticosmoética, o pré-serenão vulgar, a consciência grupo kármica, a consciência egóica, a consciência de existência trancada. Agora aqui, o ser desperto, esse já é o positivo, está mostrando que é o evoluciólogo, a semiconsciex. Agora veja, tudo está caminhando. A semiconsciex, por exemplo, é antes dele, já o evoluciólogo é à frente. Agora, ex-aluno de curso intermissivo, e só de ser aluno não quer dizer nada, você ver o que a pessoa é. Agora ali está, pré-desperto, também é antônimo, não é. Agora, o Homo sapiens serenis é o ponto alto, né, da história. Agora, vocês veem, tem 13 itens aqui para a gente estudar, tanto na antonímia quanto na sinonímia. Pode falar. Estuda esses itens todos, mas o que caracteriza mais o teleguiado, assim? Porque tem todos esses itens, mas tem uma característica fundamental dele, o que é? É uma assistência entrosada com mais profundidade, com o maxi-mecanismo assistencial, mais do que os outros. Mais do que eu, mais do que você, mais do que a Magali. Mais do que você, o pessoal está em dúvida, mas tudo bem. Não, meu não. Porque a gente analisando aqui, parece... Aquele negócio parece, né, que você se encaixa em Agora, tudo, o problema todo é você examinar aí as conquistas que ele já conseguiu. Epicon, tenepsista, ofiexista, mini-peça, macrosômata, dispersidade, semiconsexualidade. Agora, os trafores. Autonomia, decisões, desempenho, igualdade, mega-vontade, paradoxo, parapsiquismo, paratécnica, paratelepatia, pensanidade, policarmalidade, sinalética. A coisa mais séria é policarmalidade, por exemplo. Agora, a gente olhando aqui, no teu caso, o que falta para você chegar no teleguiado? Meu falta é eu ficar livre de certas consciências, Ficar livre de... bancar a semiconsciex, Porque olha... bancar a semiconsciex, aí eu chego lá. Porque olhas para mim, o meu problema é esse. Porque olhas para mim... Eu ainda tenho vamos dizer, não, o negócio é esse, é o ética terva, não é isso lá na máfia? Ética terva. Agora, vamos fazer a pergunta do outro jeito. Para ser teleguiado... Aí querendo me dar o golpe. Ele está entrando pela cozinha, em vez de vir pela frente. O teleguiado ele já está livre de grupos como o nosso. Não, agora veja, eu sou uma pessoa assim, que já estudei um pouquinho mais do que a média sobre serenão, sobre evoluciólogo e sobre teleguiado. Quer dizer, do ponto de vista teórico, eu sou uma pessoa que já tem alguma informação. Mas veja, vocês estiveram lá no curso, vocês viram essas coisas, vocês já ouviram falar nisso. Alguns aceitam porque estão com boa retrocognição intermissiva. Eles estão aceitando.
Mas, por exemplo, agora vamos pegar da semiconsciex para o teleguiado e do teleguiado para o evoluciólogo. Vamos em parte, né? Da semiconsciex para o teleguiado, o que falta? Nos dois casos? Falta profissionalizar-se naquele nível. O problema é esse. Agora, por exemplo, da semiconsciex para o teleguiado é que eu estou falando, é só 5%. É a diferença da consréu ressomada para o pré-serenão. Olha lá, 5%. É a diferença do tenepsista para o projetor consciente. Olha lá, 5%. E por aí vai. É menor, entende? O que agora, tem que acontecer. Esse canal, ele tem um canal aberto com extrafísico 24 horas. Esse canal é o seguinte, como que funciona? Ele aprendeu a fazer isso. Ele entra em contato. Ele aprendeu a fazer mais assistência no tenepsismo. Aprendeu a adentrar as dimensões através do OFIEX. Aprendeu a viver entre as dimensões pela semiconsciexualidade. Essas três coisas foram importantíssimas para ele chegar ali. Agora, esse canal aberto que ele tem, por exemplo, com o evoluciólogo, também é 24 horas? Um canal... Não, a evoluciólogo já está começando a saber umas coisas que ele não sabe. Ele, né? Tem um canal... É processo lá do Serenão, a coisa mais dizendo, ampla. Ele tem um canal de comunicação... E outra coisa, ele tem muito mais contato com gente, de uma maneira já atacadista, mais séria. O teleguiado, então, por exemplo, o teleguiado, ele ainda atende o varejo. Agora, o evoluciólogo está tudo na base do atacado. Não, o canal aberto do teleguiado em relação ao evoluciólogo, existe isso? O teleguiado, sim, mas ele já está lá. Ele tem esse canal aberto. E ele que tem. Ele tem o canal aberto para quem? Para ele, para o evoluciólogo. Para o evoluciólogo. O evoluciólogo comanda o processo. Agora, a semiconsciex, por exemplo, tem muito já contato com o teleguiado. O desperto começa a ter contato com o semiconsciex. E por aí vai. Esse é o caminho. Serenão. Agora, ó, o desperto ali no meio, ó, você está entendendo? Ou antes ou depois, tem que colocar o processo da OFIEX, que eu não coloquei aí, porque é uma coisa que está íncito lá no processo do tenepsista que está lá atrás. Ó, mas é que demora até chegar ali. E o OFIEXista... O OFIEXista exige lá, ó, projetor consciente, epiconluz, conscienciólogo. Desperticidade não. Aí eu não sei, fica por sua conta. Agora aqui, como fazer para descobrir que eu vim fazer nessa vida? O porquê de ter nascido no Brasil ou na Terra? Escuta, seria bom... qual o livro que a gente indica para ele ler? Hein? Nossa evolução, ele vinha na Apex, o manual da ProEx, eu acho que é uma saída, né? De modo que é isso. Nossa evolução e manual da ProEx estão fazendo uma prescrição, uma receita para você, não é isso? No 700 experimento da Conscienciologia, o senhor afirma que não devemos nos indispor propositadamente com consciex, empregando de modo imaturo as ECs autodefensivas. O senhor poderia dar exemplo do emprego imaturo das ECs na autodefesa? Sim. Aquela pessoa que joga energia com raiva, xingando o assediador. O que adianta? Ele virou assediador igual o outro. Não adianta nada. É óbvio. Tudo é processo, nós estávamos falando aí ontem, a intenção. Se a intenção não é boa, como é que fica? Ele quer melhorar, mas não tapa. Agora veja, primeira coisa, uma pessoa que é uma consciex não morre mais. Não adianta querer matar uma consciex. Tem cara que já falou isso para mim. Me deu a vontade de matar o meu mega assediador. Então você veja bem que ideia, né? Onde é que nós estamos patologicamente falando? Isso é terrível, né? Na página 38, item ciência, favor explicar mais a questão do teleguiado, não esnobar o establishment da ciência convencional materiológica,
Contudo, não se preocupa com tal campo na vida humana diretamente, nem o coloca nas prioridades pessoais. O problema todo é o seguinte, eu, por exemplo, eu uso a ciência eletronáutica em tudo que eu posso aproveitar e até para poder ajudar a própria ciência eletronáutica. Mas, por exemplo, eu não me governo pela ciência eletronáutica. Eu tiro partido daquilo de bom que tem. Mas, por exemplo, quando a ciência eletronáutica faz armas para matar os outros, bomba atômica, todos esses tipos de bombas modernas que tem por aí, eu sou contra. Eu não estou a favor. Então, veja, o problema é o seguinte, a gente não esnoba, mas a gente fala a verdade. E eu desanco com aquilo que eu não estou de acordo. Você tem que ter um posicionamento perante essas realidades. E sob o argumento de que o mundo teleguiado não é o mesmo do pré-serenão vulgar. Pode comentar? Isso aí não precisa nem de comentar, está na cara, né? Se ele, por exemplo, é uma central de contato com as centrais extrafísicas, ele é totalmente diferente de um pré-serenão vulgar, que às vezes nem pensa que tem a extrafisicologia, a extrafisicalidade. Então a diferença é enorme. Qual a ciência do serenão? É a serenologia. O serenão seria um conscienciólogo e se preocuparia com isso? Ele é mais do que isso. Ele se preocuparia com a serenologia na sua realidade íntima? É lógico. Tudo que ele faz é visando isso. Ele tem uma visão de tudo isso. Outra coisa, o serenão é todos nós reunidos naquilo que nós temos de bom. E é ele, nós todos, com aquilo que nós já vamos despojar que não presta. Isso é o serenão. Então, se juntar um monte de gente aqui, fica aquela pessoa excelente, pode ser, talvez, chegar até um nível de serenão. Isso é igualzinho àqueles grandes concursos que eles fazem. Vamos arranjar a mulher mais bonita que tem. Então, é o nariz da fulana, a boca da outra, o cabelo, não sei de quê, o corpo da outra. Então, a mesma coisa. Se nós formos fazer isso aqui, nós vamos pegar de cada um. Tem uns que vão ser difíceis de pegar, por exemplo, o Adélio, mas a gente tem que estudar mais. Sempre vai ter alguma coisa. Então, com isso, nós vamos chegar a um nível de serenologia. O que é? Você conheceu alguma consim que era teleguiada? Já. Mais de uma, né? Quem são? Não, eu conheci a maioria quando eu era Zé. Vixe, um monte de coisa, mas a maioria era consciência. Tem esse que interessa. Interessa você trabalhar na matriz. Mas você, eu digo filial é sempre filial. Processo é a matriz. Não, mas assim, consim, você já viu? Não, eu já vi alguns. Eu já vi que era mais ou menos assim. Tinha um homem, por exemplo, que já dessomou. Ele morava em Botafogo. Eu estive com esse cara. E eu, para mim, ele tinha um processo de teleguiamento. Quando eu falei com ele, ele falou assim, onde é que você leu isso? Porque é uma coisa que não é comum. E eu comecei a desdobrar os pensamentos que eu conhecia sobre o assunto. Eu desconfiei que ele fosse. Agora, essa pessoa dessomou, já era uma pessoa de idade. Foi esse que sabia algumas coisas da minha vida. E são coisas que não estão escritas, não tem em livro nenhum. E ele sabia. Então, o processo era esse. Agora, ele arranjou uma opção de coisa, pelo que eu sei, era uma pessoa que viajou, que esteve fazendo muita assistência, assim, mais escondido, mais, entende? Mas eu já vi algumas coisas nesse sentido. Outra coisa, alguns de médium que eu encontrei, tinha gente assim discreta, do terceiro escalão de médium, que para mim era teleguiado. Mulher, inclusive. Mas uma coisa assim muito discreta, tal, bem arranjada, tal. Isso fisicamente falando. Tem disso. Vocês têm que lembrar, a hora que começa ali, ó, TENEPS. Se a pessoa agir corretamente, ela vai sair dali para o FIEX.
ela vai chegar na dispersividade depois. Sempre consegue, teleguiado. A pessoa vai começar a ficar mais assim, de bastidor na vida. Ela está mais por dentro. Ela não está muito na ponta. Entende? Eu estou aqui porque eu sou uma espécie de mestre de cerimônia, né? Eu mostro a situação para vocês, tal. Esse é o meu trabalho. Então eu dou a deixa, as dicas. Ó, agora é a sua hora, entra aí que o negócio é esse, tal. Está mostrando como é que é. Eu queria saber mais sobre a questão do extrapolacionismo em relação, por exemplo, à pessoa que é pré-serenão. Então, o pré-serenão, ele vai ter ali extrapolacionismo até um desperto, por exemplo. Vai ter dias de desperto, de desperticidade. Não, um dia você está querendo. Um dia, meio-dia. Não. Ó, vamos ver o que o Moacir acha. Ô, Moacir, você dá quanto tempo a essa pessoa? Vamos dar algumas horas, ou um momento. Quer dizer, até onde? Porque, por exemplo, ali no desperto, ele já vai ter, então, um extrapolacionismo, ele consegue alcançar um nível de extrapolacionismo, né? Não, ou ele chega até ter um extrapolacionismo aqui, ó, escuta que só. consegue se livrar. Uma pessoa pode ser com as réu ressomada. Ela está junto de uma pessoa que às vezes é um desperto. Ela pode ter um extrapolacionismo praticamente de epicom lúcida temporariamente, naquele momento, devido à influência do outro. Então, é extrapolacionismo, no caso, composto, complexo, sério. Você vê lógica nisso? Sim. Não, O problema é esse. Agora, pensa isso no resto. Eu comecei com consréu ressomada, que é o pior. Sim. Tudo é possível aí. Agora, a tendência é a pessoa sempre ter extrapolacionismos e, às vezes, um pouco mais frequentes no próximo degrau. Entendeu? Então, por exemplo, o desperto vai ter de semiconsciente teleguiado, de evoluciólogo serenão. Sim. Essa que é a tendência, E é o isso próximo que passo. impulsiona a evolução também, né? Esses extrapolacionismos é que vão deixando... Não, porque a pessoa já começa a ver profissional. o meu próximo passo, o que é. É igualzinho a revista que traz no fim, na última página, o que é que tem no próximo número. Entendeu? Então a pessoa leu a revista toda. Chega lá e fala assim, ó, no próximo número já vão ter essas reportagens. Então você já começa a ter, assim, é o prelibar, que chama isso. Sabe o que é prelibar? Sabe o que é aperiente? Sabe o que é degustação? Esse eu acho que vocês sabem, né? Não é possível. Degustação. Aperiente, degustação, prelibar, tudo é a mesma coisa. É o processo de você ser. Como é que você fala? Não, em italiano, mas como? Como é que é? Antepasto. O antepasto. Você está entendendo? Sim, aperitivo, né? Antecipado, só de pensar, o prelibar. Você vai libar, é a libação, o prazer do cara. Você vai prelibar, você vai ter aquilo com antecedência, antecipadamente. Então, o extrapolacionismo, até um certo ponto, é isso. Agora, quer dizer, a restrição, quando a gente restringe, vem para o intrafísico, o senhor falou, a gente pode ter tido vida já de desperto. Alguns de nós, não sei, alguém pode já ter tido alguma vida de desperto. Aí vem para essa vida intrafísica. Ele não vai voltar atrás. Cedo ou tarde ele é um desperto. Ele volta a ser desperto. Quem é rei é sempre majestade. Então tá. Ele volta rapidamente. É igual no Brasil. O cara que foi senador é um eterno senador. Sempre é o senador fulano. É isso aí. Ele recupera fácil. Até um certo ponto é isso. Então ele vai recuperar fácil os cons. Como é que é? Por exemplo, a pessoa... Não, ele já recuperou os já cons e ele mantém aquele nível. Aí ele mantém o nível, em vida É contínua. isso que eu quero, e a Kátia também. A Kátia quer com 5 anos, eu quero com 8. Para manter o negócio. Na página 36, na parafatologia tem assim, a identidade mantida o tempo todo. Aí isso quer dizer que quando a pessoa for consciente, quando for com sim... Sou eu, isso aí eu já tenho.
eu tenho a minha entidade. Como é que chama essa entidade? Eu já trouxe aqui o verbete que eu falo sobre isso. Para-identidade. Pois é. Não, mas eu queria... A minha identidade, por exemplo, de Zéfiro, eu não perdi isso. Eu sabia disso, rapazinho. Mas aí, se você não tivesse aqui fazendo essa tarefa hoje da conscienciologia, aí você conseguiria algumas coisas ali. Então, como é que é isso? Sim, mas agora, se eu não fosse fazer esse trabalho, mas eu tivesse passado pelos 214 anos, eu não teria perdido isso. Processo é o que você fez na paraprocedência. Você esqueceu dessa, que é uma vírgula muito importante nessa história. Mas então a para-identidade é mais importante, né? Para algumas pessoas. Por exemplo, para umas é desimportante, que ela foi um assediador na baratosfera. Ela vem agora para melhorar. Está toda estrupiada, toda alterada, mas é preferível assim do que lá. O problema todo é ver. A maioria de vocês não envergonha. Você entendeu essa minha declaração? Vocês não nos envergonham. Sim. Então, veja, não tem ninguém bravo, porque senão não teria feito o curso intermissivo. Mas, por exemplo, o reurbanizador, né? Quem não entende... Até o Adélio saiu. O que vocês querem? O reurbanizador, quando ele veio, quem não entende nada e olha para ele, achava que ele... Pois é, mas ele às vezes deixa isso caminhar assim. Que a pessoa não está na hora, ele não pode estar fazendo estupro. Tá. Então, é muito bom a aparência dele. Entendeu? Mas aí ele tem uma para-identidade, mas a identidade aqui, para quem não conhece... Agora, veja, na condição dele, ele nem aparecia muito, porque ficava só em casa. Outra coisa, o processo na Alemanha, você sabe que esse povo não quer mostrar isso, tem muito orgulho, processo praticamente cultural. Sim. Isso nem pegava com ele. Mas tem um pouco de lógica isso aí para você. Você já captou, né? Faz sentido. A situação é essa. Agora, então, teleguiados. O que vocês acham? Olha lá, outro teleguiado lá em cima. Tá. Então, vamos. As perguntas de ontem aqui também. Eu fiquei com uma dúvida ontem, na coisa que você falou que às vezes sai da atitude de strong profile para low profile e tal, né? Eu achei bacana isso, né? Também, mas não entendi muito bem. Você pode, então, uma pessoa ter essas duas atitudes ou posturas de acordo com a ocasião, né? De strong e de low, né? Aí hoje, na coisa do teleguiado, eu estava pensando, essa ambiguidade desse profiling, né, dessa postura, cabe bem também no caso do teleguiado, porque ele tem que ir passando por um processo de despersonalização. Não, mas o mais sério é o serenão, né? Mais sério é o serenão. O anonimato seria o low profile máximo. Sim, mas o serenão acho que já destoa, porque a coisa da personalidade, o personalismo não existe muito mais no caso, não é dele, né? Não, agora, Marcos, eu acho que é um negócio chato, é o seguinte, nós estamos vivendo a vida aqui com essa turma toda. Hoje nós já somos milhares dentro da conscienciologia. Na Cognópolis já tem 600 pessoas. Agora, você vai dessomar, eu vou dessomar, o nosso gêmeo aí vai dessomar, e a gente chega lá e vê que um desses era serenão, e você não captou, não pescou, não percebeu. Tem um risco, né? Isso é que é o brabo. Não é bom nem pensar nisso. Então, sei lá se o seu gêmeo aí é serenão. Se daí está de olho. Se examinar. Qual é o nível, por exemplo, de tapiação? Então, é um perigo, não é bem o serenão. É a gente ter uma serenona no meio da gente sem saber. Porque mulher é um bicho difícil. Não é? Que simula as coisas demais. Você não acha? Tem mais difícil. Lógica? É o mais difícil. Então. Simula, Pois é, serena. Aí,
Então, deixa eu falar uma outra coisinha. Fala. Eu estava pensando, a coisa do teleguiado já demonstra um nível de evolução, um grau, né, que já denota uma envergadura, uma amplitude muito grande. Né, já, em relação com a mediocridade humana, já é uma coisa séria para se ponderar. Porque o quadro de evolução ali, a sequência, ela envolve desde níveis bem básicos, né, ou primitivos. Né? Ela não começa no desperto, né, ela começa lá atrás. Né? Então, uma envergadura que é bem de manifestação, que reflete intimamente. Aí, você me falou isso ontem, né? Você falou para o pessoal ontem essa coisa Teve até um negócio da euforia que eu associei com a coisa do low e do strong profile. Certo. Por quê? Porque, para mim, essa coisa da evolução e da despersonalização, dependendo do grau e como a pessoa entende isso, ela vivencia isso naturalmente, sadiamente, é complicada. Porque, da mesma forma que tem uma euforia mascarada, dentro desse processo, você pode ter também uma depressão mascarada, né? Mas olha aqui, a hora que chega num nível desse, a depressão não tem mais cabimento. Não tem chance. Não, eu sei disso, mas não estou falando só desse mais. nível, não. A pessoa, ela já deixou de pensar mal, os conflitos já praticamente desapareceram, todos os mega conflitos desapareceram. Não, eu sei disso. Eu não estou falando do teleguiado nesse caso, não. Porque eu entendi a importância desse jogo que você falou dentro dessa condição. Você tem uma euforia, você passa para a condição, você consegue fazer esse jogo de profile, né? E porque eu fiquei pensando, tem uma condição que não é de estar ligado, nem a sua, né, mas mais abaixo, de doença em relação a esse processo de despersonalização. Eu mesmo já vi várias pessoas... Mas quem está nessa doença ainda é muito medíocre. Isso, tá, concordo. Né? No tema de hoje, acho que não tem nada a ver com isso, não. Mas eu acho que é uma abordagem bem boa essa mesmo. Né? Eu não entendia bem isso. E a primeira pergunta que veio, que depois você falou com o Luiz, veio essa alternância... Leia tudo que está falando aí sobre a progressão sinonímica e a progressão antonímica. Sim. Compara uma coisa com outra e compara com a definição. E que aí você vai começar a entender mais nesse esse caso, verbete. não é nem antônimo sinônimo, é aplicação simultânea das duas. Por que foi isso? Eu ia perguntar ao Luiz ontem, vocês vieram com uma questão aí essa questão do personalismo e tal, e você mesmo colocou por causa do Euforim que fazia esse jogo. E eu ia te perguntar justamente isso, se podia, porque lembra que no verbete de ontem você botou o strong profile? É aquilo que eu falo, Marcos. Uma das coisas sérias na vida é o seguinte: a pessoa vai caminhando, chega num certo ponto, ela fica versátil. Mas ela fica versátil, polivalente, negativa. Por exemplo, a bipolaridade é justamente isso. A pessoa entra dentro de uma depressão, é a maníaco-depressiva, ao mesmo tempo ela fica maníaca, ela fica excitada dentro do problema. Uma hora ela está exaltada, outra hora ela está deprimida. Então você veja, isso é a fase que ela está deixando a patologia. Tem que acabar com isso para ela chegar no nível. Aí ela vai começar a ver outras coisas. Quais são essas outras coisas? Por exemplo, ela já vai começar a ver que a compaixão tem duas faces. Que às vezes ela pode ser negativa. Que a euforia tem duas faces. Ela também pode ser negativa. Você está entendendo? Então, começa tudo. Nessa hora, então, ela começa a ver. Andar a cavalo é uma coisa errada. Isso é negativo. Ele é um bicho, mas ele é uma consciência. Você vai montar na consciência? Ninguém gosta de ser montado. Agora, fizer de uma tal maneira que o cavalo está até acostumado. Ele está escravizado. Há uma escravatura dos cavalos e das éguas. Então, ele começa a pensar nisso tudo. Ele vai pisar na grama, está lá, não pisa na grama. Ele fala assim, isso não precisa disso. O certo mesmo é a gente não pisar. Se a grama é viva, por que eu vou pisar nela? Olha as sutilezas da coisa. Estou te dando 4 coisas para você começar a pensar. A bipolaridade, então, a pessoa que sair disso, ela vai cedo ou tarde vai chegar nesse nível. A hora que ela chegar nesse nível, eles vão começar a entender o que eu falo.
que é que eu chamo aqui, ó, desses processos ali? O que é um epicom lúcido? O conscienciólogo, o desperto, a semiconsciência e o teleguiado. Mas agora, a pessoa tem que ter deixado essa fase. Por quê? Ela está ainda muito presa a essa dimensão, a matéria, o processo da materialidade. Então, do ponto de vista de homeostase, ou de harmonia, ou de positividade, de saúde mesmo, o início é no desperto, né? Mais, né? Não, o desperto ele defasa, né? Ele abre o jogo. É como se a pessoa saísse do encapsulamento dela, da casa de caracol. É como se ela saísse da prisão e da masmorra. Então, se você considerar o egoísmo... É como se ela saísse da casa da topeira. Ela abriu os portos. A dispersidade é isso. Agora, por quê? E outra coisa, se você for pensar, não tem jeito de ser antes. Por quê? Porque se a pessoa tem assédio, ela está na masmorra de qualquer maneira. Ela tem que se liberar do hétero assédio para ela sair da masmorra. Agora, para se liberar, ela se libertar do hétero assédio, ela precisa se libertar de si mesma. Então, conclusão. A metade da nossa evolução, nós somos escravos de nós mesmos. Na outra metade, nós nos libertamos. Então, de uma certa forma, é o início do princípio do negócio, né? A evolução toda é isso. Sim. A metade, você está preso a você, porque você quer. Tu és burro, burraldo, burrildo e burrode. Agora, depois, você começa a se libertar. Aí você é libertário, estático, feliz... E outra coisa, sem cuspir no bofe. Você não vai esnobar as pessoas, você não vai fazer desdém sobre aquilo. Então, você falou que entendi da Mas aí, você vai começar a dar a banana técnica, que é a minha técnica. Você vai esnobar do ponto de vista da ideia, para mostrar o que é o esclarecimento. Agora, veja, isso está dentro da orientação do esclarecimento para dar encaminhamento. Agora, começa a ficar com acolhimento. Como é que uma pessoa, por exemplo, autista vai fazer assistência? Não tem jeito. O primeiro turno da assistência é acolhimento. Se a pessoa é autista, ela não tem acolhimento. Agora, o autista, que eu estou falando, por exemplo, uma pessoa que entrou em depressão, é autista. Ela só pensa nela. Os conflitos que ela arranjou e a reclamação que ela tem do cosmos... Ela se fechou naquilo. Ela se fechou dentro de um quarto de peçonhas, de veneno. Um quarto envenenado. Você está entendendo? Entendo. Que é o processo do micro-universo dela está empeçonhado, empesteado. Porque ela está centrada mais para baixo do que para cima ainda. Então, a hora que a coisa começa a clarear, a coisa melhora. Sim. Então, por exemplo, é muito melhor a gente tratar de uma pessoa, um psicopata, um demente ou qualquer coisa, mas que tenha um pouco de intelectualidade do que o outro que não tem nenhuma. A intelectualidade ajuda, cada racionalidade. Se você tocar aonde mexe na questão da logicidade da pessoa, pode ser que ela vai renovar. Porque você tem para onde se voltar, né? Se entrar numa conversa com a pessoa. Porque não adianta, se não houver a compreensão, a pessoa pelo menos parar para entender a compreensibilidade daquilo que você está transmitindo, não adianta nada. Agora veja, o teleguiado faz justamente isso. Entendo. Agora, então, a envergadura desse processo do teleguiado é gigantesca, né? Aqui, Apolônio de Tiana já era teleguiado autocrítico? Eu não sei. Júlia Doma, a mãe do imperador Caracalla, pediu a Filóstrato para escrever a biografia de Apolônio. Posteriormente, ela se suicidou antes de ver a obra pronta. Papiano participava do ciclo intelectual de Júlia. Poderia falar mais sobre isso? Olha, o problema todo é o seguinte, essas coisas já faz muito tempo. E a situação é precária. Como eles tiraram todo o material de Apolônio, fica difícil a gente saber. Essa turma que você está falando, por exemplo, o Papiano, com esse negócio todo, diz respeito mais ao Caracalla aos problemas mais do direito
E o direito só via o aspecto do direito, né? Não via os outros aspectos da situação da personalidade. Não era um psicólogo que estava falando, era um advogado na ocasião. Então, isso aí é difícil. Agora, olha, se eu ficar sabendo alguma coisa, oportunamente eu te falo. O teleguiado autocrítico já não faz mais perguntas, pois já sabe as respostas. Ele não precisa, a maioria, para nós, perguntar para a gente, ele não vai perder tempo. Mas agora eu acho que para serenão e evoluciólogo, ele deve fazer pergunta. Ele já representa assistencialidade, mas ainda faz intermediação com os evoluciólogos? Sim, é justamente isso. Você entendeu? A partir de que nível evolutivo uma consciência não tem mais o que fazer em uma instituição conscienciocêntrica? Aí está danado. Você tem que lembrar o contrário. A partir de que nível aquela consciência vai ampliar a razão social da IC? É o contrário disso. Está vendo? A pessoa está pensando mais nela, mas esqueceu da IC. Ela tem que pôr IC na frente. Então, a partir de que nível que você vai ampliar a razão social da instituição conscienciocêntrica? Você vai ampliar aquilo que está lá. Em sinonimologia, item 1, para a percepciologia, o que faz ou qual a função de um jornalista da multidimensionalidade? O jornalista da multidimensionalidade, ele divulga as coisas. Até que ponto, por exemplo, eu, que já fiz até jornal de capa a capa, já escrevi artigo de tudo quanto é jeito, já trabalhei com processo de jornal, já trabalhei em rádio, até que ponto que eu sou da multidimensionalidade? Eles chegaram a chamar o Chico Xavier de detetive do além, que ele lia, estudava os casos e trazia através da mensagem. Quer dizer, aquilo era para brincar com ele, para chatear, né? Detetive do além. Dentro dessa escala evolutiva, onde estaria Chico Xavier, Emmanuel e André Luiz? Esses todos são pré-intermissivistas. Não precisa explicar mais nada, eu acho, né? Acho que está bem claro. Pré-intermissivista. Vocês estão de acordo? Por favor. Na sinonimologia, no item Cosmoanálise, o 3, lá no final tem um inversor existencial. Então, queria saber assim, né, qual a relação, né, o que significa estar ali o inversor existencial? O inversor existencial teleguiado, você já pensou? Se ele é teleguiado, você não acha que ele vai ser inversor quando aparecer aqui com a gente? Pois é. Mesmo que ele às vezes nem apareça lá na Simvex, mas ele vai ser inversor. Está na cara. Quer dizer que dá para falar então o inversor depois do desperto? No caso... Não, é antes. O inversor é antes da TENEPS. Agora, a OFIEX é depois da TENEPS. Que a gente tem um debate. Não puxe brasa para sua sardinha, que não dá certo. Tem que ter lógica. Não quero puxar brasa, não. A pergunta é a seguinte. A Invexis, ela chega uma hora que se torna dispensável em termos de técnica ou não? Pergunte para você. Não precisa fazer essa pergunta. Ela é básica para todo mundo. A hora que a pessoa descobriu que ela existe, nunca mais vai voltar atrás. É igualzinho a TENEPS. Uma pessoa descobriu, vocês são tenepsistas, na próxima vida você não vai ser tenepsista? Não existe isso. Vira uma segunda natureza. Isso aí são conquistas, façanhas e feitos que a pessoa obteve, auriu, chegou lá, nunca mais ela vai desprezar. A Invex é justamente isso. Só que se torna natural. Quer dizer, a partir de certo ponto... Tudo é natural. É isso que a gente quer, mas agora eu quero ter essa naturalidade aos 8 anos. Maturidade, a maturidade da consciência mesmo. É a prioridade evolutiva que a pessoa viu. Então, a inteligência evolutiva dela já chegou a um nível que ela está plenamente consciente do que é importante, que é o prioritário. Quer dizer que a Invex, por exemplo, nessa vida, que a maioria é o primeiro curso intermissivo, né, tudo. Ela é diferente da próxima, enfim, é uma Invex de pré-desperto, depois é diferente, tudo. Pois é, mas agora veja, hoje ainda tem muita gente que faz o curso intermissivo, que chega aqui que não é inversor. Isso ainda tem que ser conquistado, uma boa parte não chegou lá. Alguns chegaram, se tornaram inversor, até por acidente, pela circunstância que permitiram.
Entendeu? Mas agora, com o passar do tempo, o estudo vai ser feito com lucidez, com consciência, pela vontade, voluntariamente, sabendo o que a pessoa está fazendo. Da agora em diante, tudo isso vai mudar. Então, por exemplo, esses conceitos básicos que nós falamos aqui, vocês nunca mais vão perder isso. Não, mas abriu por quê? Pergunta para ela. Sei, mas isso o que é que tem? Ela fez a reciclagem. Aí a maturidade dela, se for uma coisa do jeito que eu fiz, é um negócio sério. Eu fiz o que eles falaram para mim, eu tinha 42 anos. Olha, entre na reciclagem, é bom você receber seu irmão. Aí tem um motivo maior para você poder fazer assistência. E outra coisa, eu estava num período que eu podia fazer isso. Se eu tivesse, você já tivesse chegado com as coisas todas, eu não podia fazer isso. Não teria agora, tempo ó, para se dedicar. Isso fazem só mais 74. São 26, são 35 anos, é metade da minha vida. Estou falando aí praticamente da metade da minha vida. Agora está com 42 anos. Entendeu? Agora, tudo feito de caso pensado. Mas, Walter, nesse caso... Então, eu sou lúcido do assunto. Isso que eu estou falando. Nesse caso, continua, então, você aplicando a técnica da INVEX. Quer dizer, você lucidamente optou por fazer... Eu estou falando, eu sou reciclante consciente do que eu estou fazendo. Mas eu obtive dividendos com tudo isso. Pois é, pela assistência. Eu não perdi nada, eu só ganhei, eu acrescentei. Agora, uma das coisas mais difíceis que tem na vida é você pegar uma coisa inferior e ganhar com aquilo. É preciso de você ter um trabalho extra, uma extrapolação de atividade. Vocês estão entendendo? E ainda nessa linha, professor, o senhor falou assim, imagina o teleguiado inversor, né? Tipo assim, como é que a gente pode imaginar isso? Tem algum jeito? A primeira coisa que a gente vê dessas pessoas, por exemplo, que hoje mudam e que estão querendo ser reciclantes, você tem que perguntar para elas. Eu não vou julgar cada caso, que eu não sei, mas tem que julgar. Ela tem que estar fazendo uma coisa que é superior àquilo que ela já fez, ou que ela vai fazer, ou que ela está fazendo. Então, a primeira coisa é o seguinte, se uma mulher decide ter filhos, e ela sabe disso, e até agora não teve, ela já tem mais de 30 anos, a primeira coisa que a gente vê, ela já escreveu o livro, ela já fez a Mega Gescom, ela já está no trabalho dela. Se ela não teve, tem que arranjar um pretexto, uma razão muito séria para chancelar essa condição. Tem lógica? Agora, cada um sabe o que está fazendo, a gente não sabe o que está na consciência da pessoa. Não, de qualquer maneira vai anular uma opção de coisa, porque um filho, são 20 anos que a pessoa está presa ao processo. Entendi. Tem que escolher demais, né? Então, o ideal, né, Walter, é ter produções... E outra coisa, isso é pior para a mulher do que para o homem. Por quê? Por quê? Porque a mulher é que é mais adstrita ao filho. Ela é mais... não, mãe é que cuida, né? Tá certo. O homem ainda tem mais um pouco de liberdade em certas coisas, querendo ou não. Não tem jeito, em qualquer cultura, é bobagem falar, que é um processo animal. Agora, Walter, várias colegas Parturiente, parir, é um processo animal, nós não podemos fugir disso. Várias colegas nossas estão optando pela maternidade agora, né? A gente vê assim, algumas pessoas estão me perguntando, inclusive... mas isso é fácil, isso aí é que entra na onda, igualzinho a crista da onda. Tem a moda. A moda agora não é tanto entrar em depressão também. Está na depressão, está na moda. Depressão está na moda. Ai, estou tão deprimida. Você é a vovozinha. Agora veja, tudo é. Pois é. Assim, do pânico, depressão. Teve uma época que era a hiperatividade. Agora a hiperatividade já está indo para escanteio, já está ficando secundária. Entende? Vamos ver a próxima agora. Pode ser que essa epidemia vai trazer alguma novidade aí sobre esse assunto. Mas o que você queria? Não, essa questão, né, que o senhor fala, né? Imagina um teleguiado inversor, né? Será que tem algum traço que a gente poderia... Escuta só, vamos pensar. Imaginar.
Vamos pensar. O cara veio para essa vida, tá certo? Ele vai ser, primeiro, inversor. Depois, tenepsista. Depois, projetor consciente. Depois, epiconlustro. Depois, conscienciólogo. E por aí vai. Primeiro, inversor. Acapite? Então, a inversão vai ser considerada uma coisa banal, normal. Se o cara não fez, por quê? Qual foi a burrice que atravessou no seu caminho? Só que então a INVEX dele vai ser cada vez mais breve, mais rápida, mais eficaz. O quê? A INVEX vai ser cada vez mais rápida, breve e eficaz. Não é mais breve, ela já vem na pessoa. Isso aqui é o certo. Ela foi prático naquele momento. É? Respondido para mim na questão que a pessoa que ela é. Então, por exemplo, se ela é desperta, ela volta. Ela vai ser desperta, nunca mais vai deixar de ser. Se ela já tem a ideia do que é o melhor de ser assistencial, ela agora, não vai se ela, por exemplo, no meio de 1000, aquela pessoa lá voltou atrás, é um processo patológico, bravo, deve ter alguma coisa terrível que aconteceu com ela. Mas o normal não vai ser isso. Está entendendo? Por exemplo, uma pessoa, ela fez até o pós-doutorado e tem todas as coisas de alto nível. De uma hora para outra, ela esquece aquilo tudo e volta para o curso primário. Não existe isso. Ela vai entrar no curso pré-maternal. É o doutor. Vai entrar como aluno. Não existe isso. Você está entendendo o que quer dizer? Então a tendência é essa. Por incrível que pareça, vocês vão ter que aguentar o Adélio, o meu chefe aqui, Arlindo, é de alto nível, como inversores na próxima vida, etc. Tal, né? E outras coisas mais, olha o resto, não é isso? Ou você vai dizer que não? Ah, tá. Mas tem lógica isso aí? Quem pode o mais, pode o menos. Entende? Quem pode o menos, não pode o mais. Vamos entender bem isso, que é o processo da evolução. Agora, uma pessoa, se ela já alcançou esse nível, ela não vai querer voltar atrás. Isso é cuspir para cima. Sim, professor. É retroceder. Então, continuando nesse raciocínio, né? Quer dizer, então a gente entende a INVEX como um max planejamento. Quer dizer, uma técnica que você tabula aquilo tudo que vai fazer em detalhes e tal. Então, nesse nível, não precisa ter essa tabulação. Isso aí já é uma coisa espontânea. Por exemplo, a maioria de vocês nunca mais vão esquecer o que a gente chama de tarefa de esclarecimento. Todo mundo vai ficar atilado sobre TACOM, a tarefa da consolação. Pela primeira vez, a primeira vida que vocês estão tendo, a maioria aqui, de ver que a palavra consolação, ela é problemática. No entanto, é uma coisa que todo mundo precisa de saber, ter, etc. Consolo. Até em espanhol tem o consuelo, mas, que é nome de gente. Em São Paulo tem a Rua da Consolação. Veja. Agora aqui nós fizemos a Rua da Cosmoética, que é a Rua do Esclarecimento. Entendeu? É o caminho da lógica. Tá certo? Adelante, por favor. Por favor, professor, para eu poder entender mais profundamente a questão que você já colocou algumas vezes, sobre a necessidade momentânea de se utilizar, que é o caso, de um cavalo, né? É uma consciência, assim como a vaca, o boi, o carneiro, e a gente utiliza. Nos anos 60, para eu administrar a minha vida profissional, eu passei a lecionar numa fazenda, e aí, para eu chegar à fazenda, na segunda etapa, na primeira eu ia de caminhão de leite, e na segunda eu tinha que utilizar um cavalo. E na época, né, mesmo não conhecendo as teorias da conscienciologia, aquilo me incomodava muito. Pois é, você vê que isso vem do seu passado. Como? Isso vem do seu passado.
Você gostava muito do cavalo, mas não achava correto andar nele? Exatamente, mas era uma necessidade. Para eu chegar à escola, onde eu ficava uma semana lá, de segunda a sexta, e trabalhava no período da manhã e no período da noite, dando aula para os analfabetos da colônia, né? Aquilo me incomodava muito, não tinha como eu fazer 8 quilômetros a pé, né? E o que me incomodava terrivelmente... São a circunstância da sua vida, né? Você deixou aquilo tudo. Deixei aquilo tudo. Mas aquilo de um passado, um resgate... Pagou seu pedágio. É a vida. Porque, inclusive, o aluninho ia a cavalo e depois ele ia a pé. Aquilo me deixava, sabe, assim, terrivelmente incomodada. Mas não tinha como. É a vida. Na próxima, a gente deseja que você não tenha mais esse pedágio. Tá certo? Agora entendi. Você merece. Obrigada. Sim. Na sua ótica, o Eurípides Barçanufo e o Tal Mal estariam aonde na escala evolutiva? Eu não sei. Eles são pessoas, por exemplo, Tal Mal é especialista em energia. Agora, o Eurípides ainda tem muito processo com problema de religião e outras coisas mais. Mas já seria desperto? Para mim, numa próxima vida, todos eles devem ter. Eles e mais outros desse nível aí, todo mundo é desperto. Já tem gabarito para isso. Agora, vamos ver, né? O que vai dar. Agora, o Eurípides ele já está mexendo com o processo de curso intermissivo já há algum tempo. Tudo indica que agora ele está ressomado. Parece que ele ia ressomou, porque eu não tenho visto ele mais aí. E o Tal Mal seria do grupo da China? Hein? O Tal Mal seria do grupo que ressomou na China? O Tal Mal tem desenvoltura para essas coisas, tá? Porque domina demais o processo de energia, né? Especialista nisso. Ele deve estar lá, né? Fazendo força para chegar nos 5 ou nos 8 anos, né? De cons. Ele deve estar nessa aí, fazendo força. Mas ele deve conseguir. Vamos ver o que eles vão fazer. O senhor chegou a ver no período intermissivo uma consciência que passou de um nível evolutivo para o outro, caminhou ali uns 2 níveis e daí depois, quando ressomou, ela... Não, eu nunca vi isso. Por exemplo, ela dessomou... A maioria vai ficando cada vez mais vivo, gente. A hora que chega, depois da desperticidade, a pessoa defasa. Não, por exemplo, ela dessomou... Ela entra no 13 de maio. Ela dessomou como pré-serenão vulgar numa vida passada. Aí passou por curso intermissivo, foi se desenvolvendo e passou um longo período... Isso. Não, realmente ela não regride assim, não. Agora, o desperto é que é a vacina. É a desperticidade. Chegou na dispersidade, é mais difícil retroagir, retroceder. Agora, muito cuidado na avaliação das vidas das pessoas, tá? A gente tem que avaliar extrafisicamente, não aquilo que a gente ouviu falar, ou que está vendo aqui, isso tudo é bobagem. Que às vezes a pessoa mostra uma situação e está sendo mal interpretada. O que ela faz é que a gente tem que ver. O ideal aqui na vida humana é ter contato com a pessoa 24 horas para saber como é que é. Já boa temporada, senão... Olha o serenão. É muita coisa para a gente aprender nisso aí. Agora aqui. Dentre as 7 conquistas evolutivas mencionadas em caracterologia e os 12 trafores elencados em traforismo, há conquistas ou trafores mais específicos que determinam a diferença entre o teleguiado pós, semiconsciência e o teleguiado pré-evoluciólogo? Aí é um tema de se estudar, né? Tem que ver lá e ver como é que é. O processo todo é esse. Uma coisa que eu acho que influi muito é qual foi a profundidade da experiência da pessoa como ofiexista.
Isso é só para você pensar. Aí vale a pena pensar. Existe um megatrafor principal que a semiconsciência tem de desenvolver para se tornar teleguiado autocrítico. É mais ou menos a mesma coisa ali. A consciência pode atuar como teleguiado autocrítico por mais de 1 milênio? Depende dela e o que é. A primeira coisa é o seguinte: às vezes isso tudo pode acontecer. Agora, veja, se há rendimento dentro do processo, tudo tem sua razão de ser, né? É igualzinho aquele serenão que não quer ainda se transformar ou virar uma consciência livre. Quando a consciência passa de um patamar evolutivo para outro, sempre é de um nível máximo para um nível mínimo ou varia? É sempre assim. Sempre do nível máximo para o nível mínimo. É o patamar. A hora que ela dominou um, ela passa para o outro. Nesse outro, ela começa a engatinhar. Como posso diagnosticar com precisão e aquilatar a extensão das extrapolações de dispersidade que eu vivo? É anotando tudo e tirando conclusão com o passar do tempo. Agora, as conclusões não podem ser vistas só naquilo que você vivenciou, não. Tem que ver os efeitos, as consequências, os frutos das vivências. Então, isso aí, às vezes, pode mudar tudo. Olha bem, os frutos da vivência. Pode falar. É você. Eu mesmo? Professor, aqui na sinonimologia, na primeira página, o item 9, lá no final tem nômade consciencial. Sim. Como é que seria o nomadismo consciencial de um teleguiado? Por exemplo, as pessoas, por exemplo, que estão aí fazendo a docência itinerante, é isso. Simplesmente? Docência itinerante. Pode ser teleguiado, qual o problema? O que é que um docente itinerante faz? Um professor itinerante, é isso. Ele é um escuca, ele é um bandeirante, ele é um explorador, ele é um abridor de caminhos, entendeu? Uma outra dúvida também, há pouco tempo o senhor falou que a questão da compaixão, ela tem duas faces, né? Uma positiva e negativa. O senhor poderia falar mais sobre essa face negativa da compaixão? Como é que seria isso? Aquele médico que eu sempre falei, que eu acompanhei o caso, eu estou com o nome dele na ponta da língua, mas não posso falar. Ele então vai lá, vai tratar o menino tinha um processo numa perna que era um câncer. Ele ficou com tanta pena dele que daí a pouco eu ia visitar o menino, quase que chorava no ombro do menino. Ele acabou assimilando o câncer do menino. Ele ficou com um câncer igualzinho na perna. Não era brincadeira, ele ficou com câncer mesmo. Foi feito exame, biópsia, tudo. Agora aí a gente começou a tratar, mexer, melhorar a cabeça dele. A coisa melhorou. Agora, por exemplo, ele não segue as nossas coisas da conscienciologia. Eu não sei se segue hoje, segue por conta dele. Ele trabalhou comigo muito tempo, mas não está. É muito fazedor de média, muito da emoção, do sentimentalismo. Até hoje. É um médico. Pensa nisso. Então seria... Então a consolação para ele está totalmente envolvido naquilo. É um meninão crescido. Então seria, por exemplo, a compaixão baseada nisso que você falou, assim, na questão da pessoa que está querendo fazer média, da exacerbação do emocional. Ele não tem uma racionalidade positiva dentro do processo, ele não tem lógica naquilo que ele faz. Ele não amadureceu nesse aspecto do psicossoma. Então a pessoa está com o psicossoma alterado, é uma patologia do psicossoma. Entendeu? Agora, outra coisa, consolo, fazer média, isso exalta muito o egão da pessoa. Você está entendendo como é que é? Virar santo, o nicho de santidade, essa besteirada de religião, é de morte isso aí. Professor. Quem é que falou aí? Eu. Poderia ter-se um paralelo em montar o cavalo e o animal que a gente mata para servir de alimento?
Eu não entendi nada. Como é que fazer um paralelo com a questão o que a cavalo, gente utiliza o o animal, o cavalo, porque a gente monta o cavalo. A falta do respeito com o cavalo. E o alimento que a gente utiliza com os animais, que a gente mata a vaca, o boi e come. Assim, está tudo errado. Fazer um... Está tudo errado. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte. São as coisas mais avançadas e sutis. Quem não anda a cavalo, é muito sutil isso aí. A maioria nunca nem pensou nisso. Agora, comer carne, todo mundo está comendo. Se tem indústria, é um monte de coisa que tem por aí, não tem jeito. Não tem jeito. Por exemplo, uma manga, é uma beleza a manga. Você come a manga. Essa não tem tanto problema, é um fruto. Ela já, praticamente, parece que a natureza já fez aqui de propósito. Agora, gente, seja subhumano ou humano, tudo é gente, é consciência. Agora, a gente vai lá e mata para comer, está tudo errado. Agora, a sutileza não é comer a carne de cavalo ou qualquer coisa, a coisa mais embaixo é nem andar no cavalo. Por que eu andar? Agora veja, a hora que a gente fala isso, o cara vira e fala, isso é frescurite, isso é excesso. Sim, cada um pega o que for, né? Que ele pense, eu defendo com a minha vida o direito dessa pessoa pensar assim, processo dela, não tem nada a ver com isso, mas eu não penso. Então, essa sutileza, tem gente que vai demorar 1 milênio para entender isso. Esses caras que estão no hipismo, que estão no turf, entende? No sweepstake. Não, tudo eles acham que é o máximo, que ele trata bem o cavalo e tal. E outra coisa, o problema de colocar cenoura na frente da égua, aquele negócio todo, isso tudo. Valdo. Com relação aos meus estudos, há bastante tempo tenho uma dificuldade na hora de parar para estudar qualquer assunto. E quando eu estou estudando com os devaneios, cheguei à conclusão que o problema está no meu condicionamento mental. Bolas? É óbvio. Ainda assim, gostaria de saber sobre a influência do ambiente, principalmente a energia nos estudos. Não, o problema é você mesmo. O problema é o seguinte, se a pessoa não quer, ela não entra em devaneio. Se a pessoa não quer, ela não tem uma vida desorganizada. Se a pessoa não quer, ela evita ser dominada pelos seus próprios pensamentos. Ela domina os pensamentos. De modo que o processo todo é você mesmo. Como eu sempre digo, é um processo de vergonha na cara, brio, aqui, ó. É a pessoa acabar. Tendo autocrítica, ela acabar com o autoassédio, com a autodesorganização, a autocorrupção e a falta de autocrítica. Precisa ter autocrítica. É possível viver cosmoeticamente o tempo todo, ou seja, viver 100% cosmoeticamente? Tudo indica que sim. O Serenão é o exemplo disso. Uma pessoa reconhece que possui uma autoimagem defensiva distorcida, traços de orgulho e ainda dificuldade de autoenfrentamento. Existe reconhecimento dos trafores, realiza TENEFs, docência, procura ser pesquisador sensitivo. Quais técnicas podem ser utilizadas na reeducação desses traços de uma vez por todas? Insistir no que está correto. É o jeito, não tem outra saída. Então o processo é de insistência, ter perseverança, ter persistência, ter constância, ter tenacidade. Agora, para isso, a pessoa tem que ser então o homo, que é o sapo que eu falei, né? Determinator. Quer dizer, o determinante, o determinador. Ele sabe o que ele quer perante ele. Agora, o nome que eu uso, mais bravo, não é isso não. O mais bravo que eu tenho é o seguinte, é o auto-imperdoamento. É a pessoa que não se perdoa. Ela então arranja um jeito de ter auto-organização sem perdoar seus erros. Uma outra coisa, quando a pessoa chega nisso, quando ela erra, ela procura acertar aquilo na hora. Praticamente o erro dela não funciona. Entende? Que ela conserta tudo imediatamente. Professor, o autor,
vamos chamar da conscienciologia, ele pode ser denominado um nômade consciencial? Depende se ele anda muito por aí. Em quantas cidades você já defendeu seus livros? Entendi. O problema todo é esse. Tá. O que vocês acham que eu sou? Eu acho. Você quer falar? Aí na sinonimologia, o item 10, evoluciologia, pacificador de grupos evolutivos. O teleguiado faz, por exemplo, assim, a cognópole aqui, é um exemplo disso? Mas não é só isso, não. Eu, por exemplo, eu procurei ser pacificador em tudo que eu passei, mas nem sempre você consegue. Todos esses eventos, congressos que eu participei, que você pensar, eu participei de congresso. Não foi só do movimento espírita. Natureba, vamos dizer, matérias e disciplinas alternativas, parapsicologia, problemas de magia. Tudo isso eu participei para ver se gente de cigano, de tudo quanto é tipo, está entendendo? No Brasil, no exterior, na França, em Paris, todo lado eu fui para ver essas coisas. No Oriente, nas Filipinas, presta atenção, na China. Sempre a gente tentando fazer isso, é o caminho. Por onde passa, vai tentando fazer isso. Então, né? Você vai é tentando semear geral. Né, o intercâmbio da fraternidade, ver como é que é, ver o melhor, mas sempre apontando o que está errado, o que seria o melhor, qual o próximo passo. Isso às vezes é muito importante. E eu fiz o que eu posso, até hoje, né, que eu pude. Professor, por favor. Você pacificou 2 grupos que iam entrar em guerra. Não, mas aquilo foi em outra vida, faz muito tempo. Mas sim, mas já era. Aquilo já era. Já é isso. Já era. Agora, a coisa é tão séria que eu consegui localizar pessoas daquela época nessa nossa vida. O principal cara que assolava os outros para atacar o castelo, eu sabia quem era. Eu convivi com ele mais ou menos 14 anos. Foi. E outra coisa, nunca falei para ele quem ele era. Mas ele admitia as nossas coisas todas aqui. Na definologia, como que acontece esse processo de orientação própria e, ao mesmo tempo, ser guiado? Como que é a conjunção desses dois você processos? tem orientação sua própria, até o número 5. Do número 6 até o 10, eles dão para você. Então, aquilo enriquece você, amplia a sua cabeça, você anda mais na frente. É uma conjugação. A conjugação é o acréscimo, dentro da interassistencialidade. Entendeu? Entendi. Há mais assistência, aquilo amplia, aprofunda, tudo melhora. É uma ampliação, então, da referência própria. Tá. Tem sempre uma ampliação. O teleguiamento aí, ele é sempre enriquecedor. Lembra disso? Está sempre enriquecendo tudo e todos, a partir do teleguiado. Agora, veja, aí eu não falo nada aqui de misticismo, nem de adoração, nem de muleta, nem de fazer prece, banana para isso tudo. Vamos cuspir nisso. Nada disso interessa. Tudo é o passado. A gente tem que sepultar essa besteirada toda nossa do passado. Principalmente na área de misticismo, religião, o incenso, você está entendendo? Cheiro de sacristia, isso tudo tem que acabar. Agora veja, tudo com lógica. Se vocês admitem o que eu falo, toda a estrutura desses princípios que nós estamos falando do teleguiado, isso mostra que você já tem que ficar livre dessa bobajada toda. Então eu falo, é perigoso até não saber fazer a consolação, é perigoso até não saber fazer ou conviver com o problema da compaixão. Entende? Outra coisa, acabar com o egão. Acabou a santidade. Você mandou a santidade para o espaço. Ela foi para o escambau.
toda besteirada de tudo isso, você vai ver que é uma besteirada. É besteira mesmo, bobagem, infantilidade, tolice, coisa superficial. Enfim, nós perdemos, às vezes, séculos com essas besteiras. É isso que o senhor chama de trabalho ombro a ombro. O trabalho ombro a ombro já é o nível da fraternidade, que a gente trabalhava ombro a ombro. Você, às vezes, foi freira junto com a porção de outras freiras. Trabalhou aí 50 anos lá naquela sua vida com isso. Era ombro a ombro. Mas o problema é que não é isso. Você trabalhava dentro de uma ideia, de um princípio, de uma filosofia, de uma educação totalmente sectária, totalmente facciosa, sem fraternismo. Você ensinava a Igreja Católica para dominar, para inculcar, para doutrinar, para manipular as pessoas. Você tratou de índio, você tratou de analfabetos, tratou de apedeutas, tratou de robex, quer dizer, os robôs existenciais. Mas veja, ainda estava muita coisa errada. Entende? Já o outro, às vezes, usou cavalo demais, andou em cima daquilo. Agora, hoje, pela primeira vez, está ouvindo a gente falar, andar a cavalo não é uma coisa boa. Eu nunca tinha pensado nisso. Tem um monte de gente, a primeira vez que eu falei, teve gente que não dormiu. Eu disse, não, mas isso é uma coisa sutil demais. Sim. Mas veja, tem lógica dentro dessa sutileza. Examinando, por exemplo, as energias que nós temos, tem lógica isso? Agora, aí eu vi para a pessoa e falei assim, mas tem outro, né? Derivado da questão do cavalo. Por exemplo, eu estou em Hong Kong. Aí, na hora, nós temos que pegar lá, que tinha um compromisso sério, todo mundo tinha que encontrar lá. Aí não tinha lugar, apareceu o rickshaw. Não, vamos pegar. Eu falei assim, não, nisso aí eu não entro. O cara que está me puxando, eu não vou nessa. Isso é pior do que o cavalo. E é o rickshaw. Eu nunca entrei nisso. Agora, depois eu fui olhar, o Einstein também uma vez recusou andar de rickshaw. Ele também achou que aquilo era envilecer o homem, tornar o homem um animal vil, terrível. E é terrível mesmo, se você pensar bem. Esse teleguiamento, o teleguiado ele não precisa mais do paramicrochip, né? Não precisa, ele já... Não, assim ele pode até ter mais do que a gente pensa, né? Ele não é um superintendente? Pode ter uma pessoa maior, pode ter um telechip, um paramicrochip maior, tudo é possível. Por que não? Sim, ele tudo que a pessoa cresceu, ela vai ter a mais. Ele tudo que nós estamos pensando aqui ainda é pequeno. Amplia isso. Entendi. Então ele superintende os menores e pode ter um maior paramicrochip. No caso que está ligado a uma central maior. Não sei lá o que acontece, né? Conosco. Uhum. Aí a parabiônica, que nós chamamos. Essa parabiônica vai para onde? Até que ponto? Qual nível? Que força que ela tem? Qual a amplitude disso? Ele não sabe. Professor, o senhor tem ideia de quanto tempo fica um teleguiado autocrítico no extrafísico? Como é que é? Quanto tempo fica um teleguiado no extrafísico? Não, a gente não sabe, né? Eu não sei nada desse período, eu não sei. Nem de teleguiado, nem de semiconsciência, nem de evoluciólogo, eu não sei. Okay. Essas coisas variam muito, depende do que eles fazem. Uma coisa vocês vão pensar, que é muito interessante, é o seguinte. Quanto mais atrasado é o princípio consciencial, ou seja, a consciência, mais ela é materializada, tá certo? Quanto mais avançada ela seja, menos materializada ela é. Então, a tendência, dependendo do ciclo multiexistencial pessoal da atividade, é ela ampliar o período extrafísico dela. Você está entendendo? Mas isso não é um fator sine qua non. Não necessariamente, não é necessário isso. Porque a pessoa ela pode fazer uma coisa subentrante, uma depois da outra, consecutiva, intensamente, dependendo do trabalho que ela está fazendo. Que aí depende da atividade. Então, o período, a parte cronológica ou paracronológica disso, torna-se secundário. Já não interessa mais. Você está entendendo?
Então, por exemplo, vocês não ficam pensando que é uma grande coisa porque eu passei 214 anos sem ressomar, não. Precisa de saber o que é que eu fiz. Porque tem um monte de gente que passa 1 milênio sem ressomar. Mas na baratosfera, o que adianta? Então, o processo todo é o seguinte: qual é a atividade da consciência? Isso aqui é importante. É aí que pega na balança de todo mundo aqui. Eu espero que todo mundo aqui vai ter uma atividade super positiva a partir da próxima intervenção, como vocês nunca tiveram antes. Eu estou quase garantindo aquele negócio sabe, a sua garantia ou o dinheiro de volta. Eu tenho quase certeza que vocês vão entrar nessa. Positiva. Porque não tem jeito. É muita articulação de pensamento. E a turma é boa, sabe? Professor, sim. Existe algum fator que denuncie, que aponte o período maior ou menor de não ter ressomado? Sim, eu já falei isso aqui, né? As pessoas, por exemplo, que estão numa fase assim crítica de transição para caminhar para uma produtividade maior, geralmente, se ela teve alguma tragédia, é entre 12 a 15 anos atualmente, nesse momento evolutivo. Se ela já está engajada para entrar num novo patamar, é entre 25 a 30 anos. É isso que eu vi. Por exemplo, o meu irmão foi entre 12 a 15. A minha mãe foi entre 25 a 30. E eu já tinha essa desconfiança. A hora que eu falei lá para aquela pessoa, por exemplo, sobre o que ia acontecer, quem é que ia dessomar, eu fiz o cálculo dessas coisas todas de cada um. Era mais ou menos uma dúzia de pessoas. Eu falei assim, quem vai dessomar primeiro é esse, depois esse, depois esse, depois esse. Isso é o mais correto. Possivelmente é o que vai acontecer mais. A maioria daquilo aconteceu mesmo. E dentro do período que a gente falava. Agora, o que se passa? Alguns daqueles eu falei assim, esse aqui vai passar 15 anos. Esse aqui, 30. Agora, isso é uma média de quem está aware, lúcido, de quem já sabe das coisas. Uma pessoa que ouviu falar o galo cantar, mas não sabe aonde, que ainda está ainda muito na distância da situação, isso aí varia infinito. Eu estou falando daqueles que já estão não estão out. Que eu estou falando dentro do processo da evolução. Estão muito conscientes do processo. Já entende? Já ouviu falar, mas não tem curso intermissivo, está fazendo força e tal. Agora, por exemplo, esses de 15 ainda não tem curso intermissivo. Os de 25 a 30 geralmente já tem. Então a maioria aqui, está na fase dos 30 na próxima intermissão. Isso é uma regra. Pelas coisas que eu vejo hoje. Mas veja, eu estou falando nesse momento evolutivo. Claro. Isso tudo pode mudar. Claro. Porque depende com os réus, transmigrada, aquelas que vêm, como é que está o processo da Reurbex na Terra, eu não sei, né? Isso aí é a movimentação coletiva que escapa da nossa observação. Você não tem ideia disso. O próprio objetivo de vida de uma pessoa que está num estágio X já pode denunciar isso, não? Pode. Não, ela já começa a ver. Vocês todos, quando vão chegar mais para o fim da sua ProEx, vocês já vão avaliar essas coisas todas. Eu já estou fazendo até uns verbetes para clarear isso mais aí para vocês. Isso vai ser inevitável. Isso também outra coisa, a hora que vocês começarem a chegar na minha idade, 70 anos, eu estou aí. É outra situação diferente. Você está urubu servando isso bem. Está entendendo? A situação é outra. Você já vê a vida com outros olhos. Você já está mais querendo pensar lá do que aqui, etc. E como diz o camarada, Valdo, eu já estou feliz de pensar que existe dessoma. Eu passei tantas dezenas de anos preocupado com a dessoma. Hoje não. Eu estou me sentindo bem pensar em dessoma. Aí eu virei para ele e falei assim, você tem laptop? Escreva um livro sobre o assunto. Vamos ver se sai, né? Eu tenho pedido isso, eu pedi para uns 5 pessoas. Até agora não vi ninguém. Nossos comerciais, então, por favor. Obrigada.
As pontuações da tertúlia de hoje foram 22 votos online, 16 perguntas respondidas online, 27 perguntas presenciais, 50 assinaturas no livro de presença, 6 praticantes da técnica da Invexis, 2 voluntários das Invexis. Hoje vamos ter 2 recados, Alexandre, as Invexis, e João Paulo Côncios. A eleição do verbete para amanhã. Arbitrariedade somática, demagogia, ectopia consciencial, efeito, egocarmologia, enumeração generalizada, equívoco, garantia evolutiva, inteligência, inteligência técnica, nulificação da infância. Boa tarde a todos. São 2 recados. O primeiro, para os teletertulianos do Rio de Janeiro, a Sinvex estará aí nos dias 4 e 5 de julho, daqui a pouco, com o curso Teoria e Prática da Inversão Existencial. Então, aqueles que querem conhecer um pouquinho mais sobre o que é Invexis, né, seja porque querem praticar Invexis ou porque querem compreender melhor, né, as suas decisões nessa vida, está aí uma oportunidade. Então, se estão interessados, contatem o telefone 8134-6038, que é da Patrícia, lá da equipe da Sinvex do Rio. E o outro recado é mais para o pessoal aqui de Foz e dos arredores. Nós estaremos realizando nos dias 18 e 19 de julho o curso Energometria, que é um curso prático com o professor Mário Oliveira, voltado ao conhecimento do perfil parapsíquico pessoal, ou seja, das facilidades, predisposições, talentos pessoais ligados ao parapsiquismo. É um curso feito à base de testes práticos e debates. Então, também os interessados podem acessar o eventos@sinvex.org ou o telefone 2102-1406. Obrigado. Boa tarde, vim falar em nome da Côncios a respeito do curso Voluntário Cobaia do Concessiograma, onde vai ser ministrada esse curso por 2 concessiômetras, a Flávia Guzzi e o João Aurélio, e com o auxílio do especialista, que é a Pilar Alegre. Esse curso, o foco é ver a qualidade do nosso voluntariado, e vai ser ministrado nos dias 24, 25 e 26 de julho, 24, 25 e 26. O preço é R$ 160, podendo ser parcelado, e aguardamos todos lá. Mais informações no CAEC ou com qualquer voluntário da Côncios. Obrigado. Boa tarde. O verbete vencedor para amanhã é Ectopia Consciencial com 7 votos. Obrigado e boa tarde a todos.